Repórter RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Momento Econômico, todas as terças-feiras aqui no portal RMS News. Comigo, professor Marcos Canhada. Professor, satisfação imensa ter conosco mais uma vez aqui no Repórter RMS News. Oliveira, sempre uma satisfação minha, né? Estar com vocês nesse canal importante para a cidade. A satisfação é nossa, professor, mais uma vez. E vamos começar falando de gás de cozinha. O gás de cozinha está mais caro nas distribuidoras a partir desta segunda-feira. Portanto, desde ontem, segunda-feira, quando entrou em vigor a alta anunciada na última semana pela Petrobras. O novo preço é de R$ 3,40 por quilo na distribuidora, 5,9% acima do valor anterior. O reajuste para as distribuidoras, indicou a petroleira, segue o equilíbrio com o mercado internacional e acompanha as variações do valor dos produtos e da taxa de câmbio para cima e para baixo. O equilíbrio em relação ao mercado internacional, mas em relação às nossas casas lá na cozinha, professor, tá desequilibrado, hein, professor? Pois é, Oliveira, assunto importante, assunto polêmico, né? Nosso ministro da Economia, você se lembra lá atrás, ele havia dito que o botijão de gás, quando custava algo em torno de 70, deveria cair aí pela metade. Mas não é tão fácil, ele deve estar fazendo suas reflexões aí de como é que vai caminhar nessa busca. Porque nós temos um mercado monopolizado na produção do gás de cozinha, do GLP, 30%, 28% desse GLP é importado, né? Então nós temos aí um mercado bastante confuso, bastante conturbado, né? A distribuição é de um mercado oligopolizado, poucas empresas, né? Monopólio apenas uma empresa, oligopólio poucas empresas distribuindo. Enfim, isso gera uma situação totalmente transtornante. Agora, trata-se de um elemento vital, né, de um elemento fundamental. Nós temos visto aí famílias que não estão podendo comprar mais nesse preço que está sendo praticado, né, fazendo aí a sua alimentação com madeira. Temos visto isso com muita intensidade. Então, algo preocupante, o governo vai ter que encontrar algum caminho, porque tem um aspecto social aí envolvido, o aspecto de mercado, não há dúvida, preços internacionais. Porém, isso tem aí um aspecto social, então o governo vai ter que se debruçar sobre esse assunto e encontrar alternativas, porque a representatividade da parcela deste elemento na sociedade é muito importante, muito significativa, e nós já estamos aí em alguns estados falando de botijão de gás a R$100, então realmente algo preocupante. Não é fácil, viu, professor? E a Caixa Econômica Federal vai anunciar a antecipação dos pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial, segundo informou o banco nesta segunda-feira. As novas taxas devem ser anunciadas na terça-feira. Até o momento, os pagamentos estão previstos para começar no dia 20 de junho para os trabalhadores fora do Bolsa Família e de 17 de junho para quem faz parte do programa. Professor Marcos Canhada, nesses estados onde o gás de cozinha custa já chega a R$100, o auxílio emergencial praticamente engole aí quase que a metade desse valor, professor? E aí? Pois é, Oliveira, aí você vai vendo as notícias se comunicando, né? Realmente, auxílio emergencial é uma emergência, né? A sociedade está clamando aí por recursos, clamando por trabalho, né? Clamando por emprego, né? Para que a gente possa retomar essa situação. O auxílio emergencial, o nome diz, emergencial, ele não pode ficar por muito tempo, o governo não tem caixa para manter isso por muito tempo. Então, a notícia é de antecipação. Então, antecipar é sempre bom. Uma emergência, o que vem antes, né? É sempre importante.
Agora, nós precisamos realmente sair dessa situação, né? A vacinação vem crescendo, nós estamos vendo dados aí de antecipação da vacina. O que a gente precisa é que a economia retome o seu caminho. Não quer dizer que a hora que tiver tudo resolvido, será aí um momento fantástico. Nós vamos ter que retomar caminhos, vamos ter aí um período de dificuldade. Então, nós precisamos voltar a gerar emprego, né? Voltar a oferecer à sociedade oportunidade de trabalhar, oportunidade de fazer os seus resultados, né? Para que a gente não dependa desse auxílio emergencial e que a gente possa retomar caminhos que ainda, né, apesar das notícias serem melhores do que ontem, continuamos numa situação ainda de muita dificuldade. O senhor fala em geração de empregos, professor, para a gente poder sair dessa situação difícil. Por outro lado, nós temos a informação referente à confiança de micros e pequenos empresários. E o destaque é o seguinte: a confiança das micros e pequenas empresas voltou a subir em maio, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira pelo Sebrae e pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Foi a segunda alta seguida após a forte queda registrada em março. Com a recuperação, o índice de confiança alcançou 93,5 pontos, o maior nível desde dezembro de 2020. Essa confiança é para quem ainda consegue sobreviver, porque tem muitos que ficaram pelo meio do caminho, né, professor? Pois é, Oliveira, a palavra confiança é muito importante, muito interessante, né? Mas eu costumo usar sempre a palavra relativamente ao quê, né? Então, realmente, esse pessoal de microempreendedores, pequenos empresários, sofreram demais durante o período da pandemia. Então, agora nós temos uma retomada, há movimentos, né, de reabertura dos mercados. Então, isso motiva, isso gera credibilidade. Mas é sempre importante que essa motivação esteja baseada na prudência, né? Na análise, né? Não podemos avançar, ainda estamos no momento de dificuldades, no momento em que a economia ainda não encontrou o seu caminho por conta ainda de estarmos em uma pandemia. Nós ainda estamos verificando dificuldades de retomada. Ora temos aí um fechamento em uma cidade, abertura em outra, ainda não temos uma sinalização plena da retomada, mas as empresas começam a perceber que as coisas começam a caminhar. Isso gera motivação, isso gera confiança, isso é importante. As pessoas vão começar a contratar, vão recuperar os empregos, aqueles que tinham perdido. Essa é a nossa esperança, precisamos estar confiantes, né? Porque esse período realmente foi muito doloroso para toda a sociedade brasileira e para o mundo de uma forma geral, né? Uma luz no fim do túnel, né, professor Marcos Canhada? Importante, Oliveira, precisamos enxergar essa luz no fim do túnel, haver motivação, a sociedade toda fazer a sua parte, né? Não terminou a pandemia, nós precisamos continuar aí combatendo esse inimigo invisível, né? Para que saiamos disso o mais rápido possível. A gente tem visto aí alguns países que estão mais tranquilos do que a gente, retomando as suas atividades. Nós precisamos apontar para isso também e retomar. Há uma confiança, o mercado está mais confiante do que ontem, esperamos que amanhã esteja mais confiante do que hoje. Momento Econômico, todas as terças-feiras aqui no Repórter RMS News, disponível também nas nossas plataformas digitais, no nosso portal, também no podcast, no YouTube e no Facebook. Abraço, professor, até a próxima semana. Abraço, Oliveira, felicidades a todos aí nessa nossa caminhada. Grande abraço. Professor Marcos Canhada, no Momento Econômico, todas as sextas-feiras aqui no Repórter RMS News, jornalismo para você conectado na internet.